Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Representando o MPD, promotora de justiça, doutora Vera Lúcia Taberti. Prazer tê-la aqui, doutora Vera Lúcia. Bom dia a todos, delegada Rose, delegado Rubens, doutora Magda, mãe da minha queridíssima colega Fabíola Sucassas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Delegada Rose, prazer tê-la aqui, delegada. Bom dia a todos, bom dia, Zancopé. É um prazer para mim estar aqui. Fazia tempo que eu não vinha, estou conhecendo os novos estúdios. Agora estou adorando, viu? Eu sempre anunciei, primeiro como delegada, primeira titular da Delegacia da Mulher, deputada e atualmente é prefeita. Isso, agora eu sou prefeita regional de Santana Tucuruvi. Eu cuido lá da nossa região, lá da Zona Norte. Também conosco o doutor Rubens Rezende, que é delegado aposentado. Doutor Rubens, bom tê-lo aqui. Boa tarde a todos, é sempre um prazer renovado estar aqui, falando para os telespectadores, para os internautas e para os ouvintes das rádios, né? Estamos em todas as mídias. E com essa bancada toda feminina hoje, né? Eu sou o único, eu, Zancopé, aqui somos únicos representantes do sexo frágil, viu? Não faça isso comigo. Doutora Magda Luz Sucassas Negrão. Prazer tê-la aqui, doutora Magda. Prazer é todo nosso e especialmente por estarmos tendo a oportunidade de não só levar os nossos pensamentos para aqueles que nos acompanham. Exatamente. Mas porque eu estou tendo a grande honra de ter ao meu lado a doutora que nos representa de forma sábia e digna e que nos honra muito tê-la ao seu lado. Muito obrigada. A senhora é mediadora, conciliadora. O que é mediadora, conciliadora? Quando eu anuncio uma promotora de justiça, eu sei, um delegado, uma delegada, mas uma mediadora, conciliadora. Isso. A mediação e a conciliação são métodos adequados que não são recentes, mas que estão sendo conhecidos nos dias atuais, especialmente depois do novo Código de 2016, que veio consagrar a mediação e a conciliação como um método adequado para a resolução de conflitos. Existem algumas diferenças técnicas entre a aplicação da conciliação e da mediação, mas são métodos vantajosos em relação à alternativa, no sentido de evitar que os processos sejam ajuizados. São processos resolvidos entre as partes através de acordo e o papel do mediador, o papel do conciliador é um ajudador. Ele é um auxiliador, porque o que vale na decisão é realmente o acordo entre as partes. Evita-se dessa forma que um processo que vai durar não sabemos quanto tempo seja resolvido numa única sessão. Perfeito. O Ministério Público de São Paulo instaurou 149 procedimentos preparatórios eleitorais, 45 ações de investigação judicial eleitoral, 13 ações de impugnação de mandato eletivo e 60 inquéritos policiais para apurar falsas candidaturas de mulheres nas eleições municipais passadas. Tais procedimentos foram instaurados em função de indícios de que algumas chapas cometeram fraudes ao apresentar candidaturas femininas apenas para cumprir as cotas exigidas por lei. Doutora Vera Lúcia, delegada Rose, doutor Rubens, dona Magda. Infelizmente, isso vem se repetindo já uma constante nas nossas eleições. Só que na cidade de São Paulo, eu ingressei com 5 ações de investigações judiciais eleitorais
por fraudes na composição das chapas, por fraude ao percentual de 30% da cota de gêneros. O que o partido fazia? O partido colocava um nome lá e esse nome não existia? Na verdade, o partido, eles não têm preocupação que a mulher ingresse na política efetivamente. Eles se preocupam apenas em cumprir numericamente os 30%. Então, eles colocam pessoas que não estão dispostas a fazer campanha, nem têm qualquer pretensão, nunca pensaram em ser candidatas, amigas, às vezes pessoas que trabalham no diretório, ou mesmo pessoas assim que às vezes nem sabiam que eram candidatas, tiveram a sua candidatura lançada. Na política a gente chama de laranja. Exato, ou na polícia. exato. E isso só faz com que a representatividade da mulher acabe diminuindo, já é pequena, diminui ainda mais. Olha, eu fiquei muito feliz. Passou por quantas campanhas? É verdade, passei por 5 campanhas, mas eu fiquei muito feliz do Ministério Público realmente ter começado a investigar esse tipo de atitude que é cometida principalmente pelos partidos políticos. Tem mulheres que sequer sabem que são candidatas, sequer sabem, e de repente Exato. tem até doação de campanha no nome delas. Tem um dinheiro que entra numa conta que alguém manda abrir em nome delas e amanhã elas são intimadas a prestar contas de alguma coisa que elas nem sabem que elas estavam, novamente utilizando, querendo fraudar a história das cotas, querendo enganar a população no sentido de não estamos dando espaço para as mulheres. Não estão dando espaço nenhum. A mulher ainda tem uma dificuldade enorme em sair candidata. Primeiro, é muito difícil alguém investir em mulher. É muito difícil ter um investimento numa campanha feminina. Segundo, convidam a mulher, quando chega na hora de montar a chapa, vai atrás da diretora da creche, da líder comunitária, exatamente, vai atrás dessas mulheres e diz para ela, não, nós vamos pagar a sua campanha toda, fica tranquila, você vai lá, você vai ser candidata. Ela preencheu o papel. Ela entrou na chapa, acabou. A chapa foi homologada, acabou. Ela não consegue falar com mais ninguém. Então, ela é enganada de todas as maneiras e, além de tudo, ainda, muitas vezes, acaba respondendo eleitoralmente por alguma coisa que ela não tem culpa. Aliás, não, prefeita Rose, a senhora não concorda comigo que as mulheres são utilizadas como verdadeiros cabos eleitorais dos candidatos à majoritária? Pelo menos nessa eleição eu constatei isso, porque eu vi cerca de mais ou menos 200 mulheres, porque eu queria saber o feedback delas de qual foi a dificuldade que elas tiveram na campanha, qual foi o auxílio que o partido deu a elas, qual foi a estratégia e como elas se saíram. Elas simplesmente receberam apenas santinhos desse tamanho, onde estavam a fotografia dela e a do candidato à majoritária, isso de uma maneira geral. Pouquíssimos partidos não fizeram isso. E essas mulheres saíram de sol a sol, porque elas são pessoas sérias, elas acreditam que podem fazer a diferença. Pode parecer que os votos são pequenos, mas elas, somados os votos que elas conseguiram, dá uma quantidade significativa. Elas são utilizadas, né, Rubens? Só um instantinho, elas são utilizadas realmente como grandes cabos eleitorais, é o que a gente diz, é o recheio do sanduíche, né? Você pega lá os votinhos, você pega 1.000 de uma mulher aqui, você pega 1.500 ali, aquilo enche a chapa, e aí aqueles primeiros colocados, que na maior parte são homens, são aqueles que vão se eleger. Bom, 100 votos tem um valor. Eu vou fazer o papel aqui do advogado do diabo. Já vi que não vai ser fácil para mim, cercado por mulheres inteligentes. Assim, primeiramente, eu queria cumprimentar a mediadora, dona Magda Luz, pelo seu trabalho. Eu acho interessantíssimo isso. Em primeiro lugar, desafoga o judiciário, que é uma coisa maravilhoso isso aí, desafoga o judiciário. Segundo, faz com que a pessoa também conheça a parte do lado, não seja um juiz que vai dar uma sentença e quem perde vai entrar com recurso, vai ficar com aquela mágoa de ter perdido. Não, ele vai discutir, ele vai ver, às vezes vai ceder um pouco, vai ouvir um pouco. Bom, enfim, vai chegar num acordo.
E isso também é uma economia muito grande para o Estado, para tudo isso. Eu acho que deveria ser mais divulgado, mais difundido para as pessoas, em vez de procurarem o judiciário, procurarem a mediação. Sim. Então, meus parabéns aí Muito pela obrigada. profissão. Bom, agora vamos ser o advogado do diabo aí. Eu acho que vocês estão falando, é claro, é evidente, é óbvio, mas tudo isso é fruto do quê? De uma coisa que eu não gosto, que eu acho que não deve de jeito nenhum existir, sei que você é obrigado, que chama cota. Não vejo por que tem que, por diferença de gênero, tem que haver uma cota, 30% tem que ser mulheres. Eu acho que a mulher que tem competência, temos aqui do lado de uma, que foi deputada várias vezes, que foi hoje... 4 mandatos. A cúpula do partido político não nos deixa ingressar. Você não entra se não tiver cota, Rubens. Eles não te dão legenda, eles não te dão chance. Não é possível que uma pessoa competente, uma Rose... Uma deputada, a delegada Rose, né? Vamos usar o nome, minha colega, eu tenho minha colega, fomos delegados juntos, e a Rose, a Mara Gabrilli, são pessoas que, a Marta Suplicy, falando de qualquer partido, você acha que não entram, sim? Não quando entram. tem competência, quando Me estão deixa dar um exemplo pessoal para você, Rubens. Espera aí. Olha, eu fui candidata em 1990. Fui a convite do nosso presidente hoje, Michel Temer, que me convidou para vir para o PMDB para eu ser candidata. E ele me orientou para procurar o meu diretório. Eu não era afiliada a nenhum partido, para procurar o meu diretório para fazer a minha inscrição no diretório para poder depois ter a legenda. Procurei meu diretório, me apresentei, olha, eu sou a delegada Rose, o doutor Michel pediu para conversar, porque eu preciso me filiar. Não se preocupe não, na hora certa eu te chamo. Assim, eu voltei para o meu trabalho e fiquei esperando a hora certa. Na véspera do dia que deveriam terminar a possibilidade o prazo final de você se filiar, o doutor Michel me ligou, o Rose, você já se filiou? Falei, não, estou esperando, porque o fulano de tal, que é o presidente do meu diretório, mas, Rose, pelo amor de Deus, ele é candidato, ele nunca vai te chamar, o prazo vai passar e você não vai entrar. Tive que me filiar no partido, né, da diretória estadual do partido, e que se ele não tivesse ligado para mim, eu não teria tido meu mandato de deputado. Eu pediria licença. Só um minutinho, só para terminar. E a senhora acha, Rose, o seguinte, que a cota resolver esse problema? A cota resolve, pelo menos ela dá a oportunidade que as mulheres se coloquem. Ela dá a oportunidade das mulheres serem, como você estava falando aqui, de ser explorada. Eu não vejo. Por quê? Porque ela, por ter a cota, ela pode se colocá-la como candidata. Muito bem. Mas ela, no fundo, ela acha que ela entrando, ela vai ser eleita. Não é. É um trabalho muito grande. Nós sabemos como é difícil. Como é muito eu concordo. Assim, como é eu sou a favor de então, o que ele faz? O que mesmo. faz? Para essa pessoa pegar, esgotar o filão familiar, vamos dizer. Então ela vai conseguir aqueles votinhos da família e soma 30% de todos os candidatos, que são mulheres, que ele sabe que não vai entrar. E ela também deveria, se tivesse talvez um conhecimento maior da política, que não sabe se não tiver uma base forte, uma base estruturada, como tem a doutora Rose, como tem a Mara Gabrilli, como tem a Marta Suplicy. Elas são exploradas, elas são simples. Por isso que elas Mas se elas são simples, se elas não têm essa condição política, por que dar essa vaga? Porque todas as pessoas têm direito de pôr o seu sonho. Meu sonho é ser uma deputada, meu sonho é ser uma vereadora. Eu tenho que ter direito de fazer. O que eu não tenho, o que eles não podem fazer é me impedir. E quando não havia cota, eu era impedida. Então, mesmo que eu não vá bem, mesmo que eu não entenda como faz... Só para antes de passar. Eu gostaria de pedir a palavra para dar o meu testemunho pessoal. Pois não. Em 1986, estávamos já preparando uma campanha para constituintes. Melhor esse microfone. Estávamos preparando já uma campanha para a eleição dos constituintes que deveriam escrever a Carta Magna. E eu tinha um carinho, na época, muito grande pelo Dr. Paulo Maluf. Não tenho vergonha de dizer,
porque era uma época em que percebemos, eu e a comunidade em que morava, em que eu residia, que era o Parque do Chaves, que através das gestões de Paulo Maluf, o bairro tinha tido grandes progressos. E com isto eu participava de todos esses movimentos e realmente o bairro deu uma grande melhoria em todos os níveis. Até a escola, que hoje está lá até hoje, de 2º grau, Johann Gutenberg, foi conseguido através do partido do PDS, com entrosamentos e da Sociedade Amigos do Bairro, da SAPEC, que a doutora tanto conhece, e nós conseguimos grande evolução para o bairro. E, um determinado momento, eu fui convidada para ter um encontro com o Dr. Paulo Maluf. E lá eu estive. Para meu espanto, ele estava formando uma chapa de mulheres e me convidou para ser candidata a deputada estadual, representando a mulher na Zona Norte pelo PDS. E aquilo eu fui pega de surpresa, eu tinha que consultar minha família e não pude dar uma resposta no momento. Posteriormente, tivemos um novo encontro e, naquele dia, o outro candidato, que era o Dr. Leonardo Placucci, né, ele seria o candidato na minha chapa como deputado constituinte federal e eu estadual. No entanto, naquele dia, houve uma mudança nessa última reunião. O doutor Placucci, por motivos pessoais, não poderia assumir um mandato em Brasília, então eu caí de peixe, né, na candidatura para deputada federal. Ou seja, a mulher representada na Constituição. Eu não me lembro que naquela época não tinham cotas. Não tinham cotas, né? Mas estava um grande movimento de fazer com que a representatividade da mulher fosse atuante. E eu acabei caindo nessa história toda da política. O que eu posso dizer a respeito dos homens, os quais eu estava tendo um contato mais próximo? Eles falaram: Magda, você não se preocupe, porque a parte financeira, nós fazemos toda a sua campanha, e etc, etc, etc. Eu, com os meus próprios recursos, montei um diretório, né, para fazer a campanha no Jardim Brasil, mas as despesas eram minhas. Contratei uma pessoa para me ajudar, para me secretariar, e fui um dia até eles e falei: olha, eu estou tendo uma despesa assim, e como os senhores disseram que iriam impedir que eu tivesse ônus financeiro durante esse trabalho, eu estou aqui com toda a contabilidade feita, etc. O partido cumpriu com a promessa, ele pagou as despesas e deu até alguma verba irrisória, que era impossível fazer uma campanha digna, né, de uma candidatura a constituinte com a verba. Mas, de qualquer forma, eu mantive a minha palavra até o fim. Muitos obstáculos surgem para a mulher, não só por parte dos homens que estão na direção dos partidos, mas na própria família. É o principal. É o principal. Própria família. Então, é um cuidado que você tem que ter com o seu marido, com os seus filhos, e outros falam, e outros também, que dificilmente você, naquela época, encontrava apoio. E é um problema que até hoje existe na mulher. Mas posso fazer uma pergunta até a senhora? Pois não. Se fosse, isso não aconteceria ou não aconteceu com nenhum candidato, com nenhum de outro gênero, um homem? A primeira vez que ele se apresentou... Posso responder? Posso responder? Peraí, deixa... mas não, eu preciso responder. Vamos ver se você vai perder hoje aqui, não tem jeito. Eu já perdi, mas eu quero deixar claro que eu sou contra a cota. Sabe o que acontece? Cota me dá arrepio, você sabe o que acontece com a candidatura da mulher? É assim, o homem candidato, ele vai para o comício, ele vai fazer a campanha, a mulher fica em casa, facilita a vida para ele. Quando ele chega em casa, ela está com a janta, coitado do meu marido, ficou pedindo voto o dia inteiro, vou ajudar. Ela sai em todo lugar que ela vai, ela vai distribuindo o santinho. Muda isso. A candidata é a mulher, tá?
Primeiro, antes de sair, ela tem que levantar 1 hora mais cedo, porque ela tem que lavar, passar, deixar tudo pronto, que ela tem que voltar para o almoço, que ele quer que ela esteja lá no almoço. Aí ela sai à tarde para fazer campanha. À noite ela prepara o jantar, aí ela fala para ele, olha bem, agora que você já jantou e eu lavei a louça, eu vou lá para o comício, na praça, com o candidato majoritário. O quê? Mulher minha? Sair a essa hora para ir em comício? De jeito nenhum. Ele não pede voto para ela, nem para o seu melhor amigo. Ele não conta para ninguém que ela é candidata. É mais um motivo para que não haja cota. É mais um motivo para que não haja cota. É mais um motivo, porque se houver a cota, é obrigado a ter um certo número de mulheres. Se as mulheres passam por essa dificuldade na própria casa dela, sinal que elas não estão Mas e a nossa luta? E o nosso direito de querer a sociedade vai ser representada só com a maioridade masculina. Exato. Uma sociedade sadia precisa ter representantes masculinos e femininos. E candidatas masculinos e femininos, mas não com cotas. Eu estou falando da obrigatoriedade, da cota por lei. Então vamos trocar as cotas. Eu acharia o ideal se por fosse representatividade. 50% fosse do gênero masculino, concordo, 50% do gênero feminino. Isso eu mas, concordo. Naturalmente, porque houvesse lideranças femininas. Eu acho isso importante. Agora, impor uma liderança, a cúpula dos partidos é masculina. No caso que a doutora Rose falou, veja só, se o marido dela não queria, e ela queria, ela estava indo contra... Não, mas eu não, meu marido é meu maior parceiro. Nesse caso específico que a senhora falou aí, o marido não queria. Então, ela não era uma pessoa indicada para ser coisa. Se não queria que fosse ao comício, imagina se o marido ia querer, então, que ela fosse viajar, fizesse não sei o que, ficar um mês fora. E aí então é um problema interno em casa que não é uma cota que vai resolver. Não é só mudar para Brasília. Não é só o Brasília, problema. Visitar outro lugar. Não é só o problema familiar. A tarde toda aqui. Não é só o problema familiar. Eu sou contra a cota. Eu não sou a favor da cota. Na o meu problema é a cota, não contra a mulher, de forma nenhuma. Não é a candidatura não da é mulher. Não é a candidatura da mulher. Por isso que eu defendo lista fechada com alternância de nomes. Doutora, as mulheres são mais dedicadas, elas se esforçam mais, elas são mais, vamos dizer... Delegado Rubens, desculpe, mas com esse nosso sistema de lista aberta, onde o candidato mais votado puxa voto para a legenda, o partido investe só naqueles que vão puxar. Então muda-se a lei sobre isso, mas não cota. Mas não cota, metade tem que ser mas mulher. Isso eu acho que a gente devia trocar a cota de candidatura por cota de representatividade, sim. Aí já estou concordando com você. Na minha experiência... não vou concordar. Na minha experiência, que eu tive durante algum tempo, o que eu percebo? Não havia o interesse da mulher em si. A mulher seria para dar prestígio para aquele partido, para aquele candidato, porque estava na moda. Doutora, exatamente o que a cota faz. Então não houve uma decisão, vou escolher a Magda porque ela tem competência. Não houve isso por parte do homem. E tanto é que a minha sigla, vamos dizer assim, era mulher na Constituinte, mas foi acrescentado um adjetivo. A mulher cristã na Constituinte. Por quê? Porque a mulher, ela só por si mesma, pelo seu mérito, pela sua competência, ela não dava voto. Ela tinha que ter um acréscimo. Então, o cristã, pelo menos, ia puxar voto dos evangélicos. Olha, tem... Entendeu? Eu acho mais um bom argumento para ir contra a cota. Eu acho mais um bom argumento Isso continua até os dias de hoje. Porque as cotas persistem. Vai continuar. Eu acredito que avançou muito. Mas quantos anos? 30, 40 anos atrás, em 1986, quer dizer, agora é que nós estamos tendo um pouco mais de consideração. Hoje. Enquanto você, mulher, pessoa física, com competência para exercer determinado cargo. Precisa de Até cota. Então nunca foi assim. Graças a Deus, hoje, as mulheres representam... Em 2015 foi feita uma pesquisa, as mulheres hoje representam mais ou menos 44,25% dos filiados dos partidos. Ou seja, a mulher tem interesse... A filiação é uma coisa, a cota é outra. Não. Vamos voltar. Sim, vamos a cota é uma, filiação é outra. Ou seja, as mulheres estão interessadas em participar, a entrar na política.
Só. É o duro interromper uma mulher falando é dificílimo, né? Além do que Principalmente quando ela está Olha, certa. Só tem um detalhe, para encerrar este assunto, tem um detalhe numa cidade na Alta Paulista, aqui no estado de São Paulo, onde uma mulher foi eleita com apenas um voto. Ela tomou posse o ano passado, porque a titular saiu, abriu a vaga, ela tinha recebido um voto e não era dela. Porque ou seja, nem ela votou nela. Nem ela votou nela, porque ela transferiu de cidade, é uma cidade na Alta Paulista, mas ela estava morando em outro lugar e foi convidada às pressas porque o partido não tinha outro. Ou Outro candidato, outra candidata, ela tomou posse com apenas um voto. Pois é. Está lá, não sei se conseguiu exercer ou já Você não renunciou lembra, imediatamente. mas nós tivemos aqui na época do Enéas, como deputado estadual, o Enéas puxou muito voto Pra para os mulher, partidos, de e repente. entrou uma deputada estadual, ela tinha 100 e poucos votos. Foi deputada estadual junto comigo. Não me Isso lembro precisa agora o ser nome dela, falado. mas ela foi deputada estadual Isso junto ocorre comigo. também, não Parecia só até com a era estranho. candidata. Não, verdade. não, É verdade. É seu, é seu. É verdade, sim. Mas essa é Eu, outra. eu me recordo. É verdade, sim. Só queria lembrar que a primeira candidata à presidência da República nesse país, alguém sabe quem foi? Não. Ninguém sabe. Mas nós Não tivemos. foi a Dilma, não? Não, Não, nós não. tivemos em 1998 a senhora Tereza de Nagero Ruiz, do PTN. Ela foi candidata sem sucesso, evidente, também não podemos falar da parte de mérito, né? Mas, e depois ela se candidatou novamente em 2002 para deputada. Ela não foi eleita. Mas eu fiz a pergunta só para nós termos consciência de como a mulher está relevada ao lixo. Então não Está precisa. deixada de canto, quer dizer, ninguém lembra. Houve, mas todo mundo pensa que foi a Dilma. Por quê? Porque foi o Lula Ah, não, que fez mas o poste. foi antes eleita. dela já teve Ela não outra. foi Porque ela por ela Mas se própria, inscrever- se não tivesse o Lula nas costas, dificilmente Lógico que seria não. eleita. Voltar atrás, assim, sempre desse jeito, não sei o ano exato, mas não faz 40, 50 anos atrás, a mulher nem votava. Exatamente. Começou a votar Então, em 32. em né? 32, tá aí. Então, 32, quanto? é. 70, Nós 80 éramos anos atrás. consideradas relativamente Mas isso foi em incapazes. 92. Olha, É justo? Não. A Não. mulher não está Mas pegando... 32 para 92? Hoje você mesmo, doutora, São a senhora 60 mesmo falou o anos. quê? Que hoje 30% das mulheres já estão pelo menos filiadas aos não, partidos. mais de 30. 44, mais Então ou vai menos. chegar o equilíbrio, vai chegar tudo. A cota não é necessária, é a minha opinião. Um dossiê preparado pela... Estou livrando você da discussão. muda de assunto, Um por dossiê preparado pela revista Cláudia aponta o que seria preciso mudar no país para que as mulheres tenham cidadania plena. Segundo a revista, trata-se de uma reflexão sobre especificidades de gênero, o que não raro escapa aos legisladores que atuam como se homens e mulheres tivessem direitos iguais. O documento engloba temas como família, trabalho, saúde, violência e política. Dossiê pela revista Cláudia. Primeiro, uma revista dirigida só para as mulheres. O dossiê eu não sei do que se trata, porque para que as mulheres tenham os Tem direitos... cota para ler a revista também? Tem cota para ler a revista? Podia ter cota dos homens para ler a Não, revista na Cláudia. Né? Eu verdade, estaria flor. em vários setores, em vários segmentos, precisam melhorar as condições das mulheres. Então, na educação, assim, com mais creches, dentro da empresa seria uma boa solução para uma boa estratégia para os filhos que as mulheres conseguissem, mas aí seria na parte do trabalho, né, para que elas conseguissem trabalhar melhor. Daí eu vi também o problema da previdência, a extensão da idade para a mulher causa problemas, porque a gente já tem a nossa jornada, cuida de filhos, cuida de pais, os idosos também são um problema. Vai ter que ter toda uma adaptação nesse sentido. E, na realidade, principalmente, eu aqui, nós acabamos de falar de uma coisa que está no dossiê, que é a política, que é Sim. isso. Nós não temos direitos iguais em política de Sim. jeito nenhum.
E o problema que a gente tem é o problema da violência, né? Que esse, na realidade, é esse que faz com que a mulher, muitas vezes, não consiga sequer articular um modo de vida diferente. Porque ela vive de tal maneira... sofrendo violência, principalmente dentro de casa, como ela vai pensar num trabalho, como ela vai pensar num estudo, como ela vai pensar em tentar alguma coisa nova na vida dela, que ela não tem absolutamente nem... A autoestima dela é tão baixa em função da violência que ela sofre, muitas vezes por parte do marido ou do companheiro, que não dá a ela condições de fazer alguma coisa diferente na vida. E até hoje, é importante você saber disso, Rubens. Eu sei disso, até concordo. hoje, até hoje, a mulher, na mesma função, ainda ganha menos do que um homem. Também outra Isso coisa. é Nós verdade. temos, Que não tem são razão de 30, ser, né? a mulher ganha hoje, parece que na faixa de 68%, Como delegada, 70%. não ganha menos do que Não, o mas homem. nós No estamos setor falando da empresa privado, setor setor privado. privado. Setor privado. Setor No privado. setor privado existe uma Isso diferença salarial. E E- olha, há anos que se luta os com isso, que se fala os disso. cargos Né? de chefia e direção também são menores para as mulheres. E elas sofrem muito mais assédio Elas sexual alcançam. e assédio moral dentro do trabalho. Com Né? certeza. A gente É sabe quando disso. alcançam, exato. Mas eu concordo com a doutora. E não é por falta de Rose, que competência. principalmente com a violência dentro da casa dela, a violência que a mulher sofre é um negócio terrível. A doutora foi quem criou a Delegacia da Mulher, conhece isso melhor que todos nós, que todo mundo, sabe perfeitamente que a mulher não, ela fica dentro de casa, às vezes sofrendo uma agressão do próprio marido e sem ter como fazer a quem Nem socorrer. para onde ir, e né? nem para onde ir, não dá nem para sair de casa que não tem para Exato. onde ir. Eu, como delegado, cansei de ver isso, embora a Delegacia da Mulher que fosse especializada nessa área. Isso aí é uma coisa horrível. Quanto a isso, não há dúvida. Mas isso é uma questão cultural até, se ela se cultural, se é uma questão de se impor como pessoa, não como gênero, mas como pessoa. Eu não sei, eu jamais bati numa mulher, nem bateria. Acho uma atitude medíocre, uma atitude covarde até. Então, mas agora, com relação ao resto, ganha menos também, acho errado. Por que a mulher tem que, se faz o mesmo serviço, por que tem que ganhar menos? Tem que ganhar a mesma coisa. Agora, talvez, até mais. Existem mulheres, hoje em dia, a Europa, por exemplo, é praticamente comandada por uma mulher, que é a primeira-ministra da Alemanha. Então, não é. Eu vejo as mulheres que têm os mesmos direitos, têm as mesmas obrigações e até trabalham melhor, vivem melhor, conseguem ter esse trabalho em casa, familiar, tudo, e conseguir também ter o seu trabalho natural, fora do serviço, das atividades domésticas, tudo isso. Agora, eu não vou voltar ao assunto da cota, né? Não, pelo amor de Deus, Não, né? Pelo amor de Olha, Deus. nós Não estou falando mal da mulher. Mas, Rubens, você olha já a perdeu essa cota. olha a situação que a mulher está vivendo, porque hoje o que está 3 a sendo 0, muito 3. falado e o que está sendo muito discutido é a violência obstétrica. O que acontece com a mulher quando ela vai dar à luz. Vocês sabiam que nas mulheres negras são aplicados metade da anestesia que se aplica à mulher branca, porque quê? diz que a Peraí. mulher negra tem Como mais é que é resistência? isso? Eu não Sim, sabia. Rose, sim, como é que é isso? sim. E aí, Houve uma aí- denúncia Ah, recentemente. mas uma Aquela denúncia. tal do Passa de todo a limite. maneira como as mulheres são tratadas é uma coisa impressionante, principalmente as mais humildes. Que coisa. Né? No sentido de não deixar marido entrar ou deixar que alguém as acompanhe. Então, olha, é tanta situação e essa coisa da violência obstétrica, ela vem emergindo, Nossa, né? que Porque as coisa, mulheres estão não. tendo um pouco mais de coragem de falar o que está acontecendo com elas, ela vem emergindo. Mulheres que quando vão ter neném, eles fazem aquele corte, sei lá o quê, desnecessário, criando problemas de incontinência urinária para a mulher, dependendo da maneira como foi feito. Então, gente, isso é um a assunto gente do está aqui Conselho Regional de batalhando, Medicina, já está não é? sendo, todo mundo está Evidente discutindo que isso, não, mas... é um médico que está Doutora fazendo, Magda está sabe que praticando não um é crime, fácil, está né? praticando um Mesmo crime. porque Nossa. tem uma causa. E a causa, na minha opinião, decorre da parte educacional, da formação do médico. Sem Então. dúvida. Porque Sem dúvida. atualmente Crime, nós ele tá estamos cometendo um tendo... crime. Em português que correto, barbárie, ele é tá uma cometendo barbárie, crime. né? Atualmente nós estamos Cometendo tendo barbárie. médicos formados sem o menor conhecimento e o país também atravessa um momento onde a ética, o respeito ao outro está totalmente Concordo destruído. plenamente com a senhora. E sem a gente perceber, esta aura que está nos sobrevoando nos atinge
e o povo começa a agir da mesma forma. A Porque esse é fora de ética, né? Que eu possa manter contato com a Kátia Reis, nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Kátia, boa tarde. Boa tarde, Zancopé, boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, aposentadoria de servidor público, tema de audiência na legislação participativa. A comissão especial que analisa a reforma da Previdência já está prestes a encerrar suas discussões. Quando deverá acontecer a votação? Zancopé, a Comissão de Legislação Participativa reuniu-se hoje para discutir as mudanças promovidas pela reforma da Previdência, a PEC 287/16, na aposentadoria de servidores públicos. A discussão foi proposta pela deputada Érica Cocai, do PT Distrito Federal, e pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União, o Sindileges. Justamente por tratar de tema que afeta diretamente a vida de cidadãos e cidadãs, o direito à aposentadoria, a matéria precisa ser amplamente discutida, afirma Érica Cocai, sugerindo que sejam exaustivamente ouvidos representantes da sociedade civil, entidades de direito previdenciário e especialistas no tema. Mas, Kátia, quem foi convidado para participar do debate? Estiveram presentes para discutir o assunto o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Chico Couto de Noronha Pessoa, o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Lúcia Wilhelm Berwanger, a economista Denise Gentil, um representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANFIP, um representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de EESE, um representante do Sindileges e um representante do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT. Bom, pelo que vimos ontem, o governo tem certeza que conseguirá aprovar a reforma da Previdência, pelo menos é a afirmação do deputado Rodrigo Maia. Então, Zancopé, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o texto final da reforma da Previdência foi construído de forma negociada com todos os partidos e que deverá ser aprovado em plenário. Quando tiverem condição de analisar com cuidado o texto, os deputados vão se sentir parte de uma proposta que avança na reforma, avaliou o presidente. Rodrigo Maia reuniu-se hoje na residência oficial da Câmara com o presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, 13 governadores, 4 vice-governadores, ministros de Estado e deputados da base do governo. Dá para saber o que foi discutido nesse encontro, Kátia? O encontro, de acordo com o presidente da Câmara, serviu para que governadores conhecessem o relatório do deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS Bahia. O clima da reunião foi muito positivo, pois todos sabem da importância que a reforma da Previdência tem. Os governadores estão sofrendo com a questão previdenciária nos seus estados. Todos sabem, base e oposição, que a Previdência precisa ter uma solução, afirmou o presidente. Rodrigo Maia também disse que não deve haver mais mudanças no texto do relator, inclusive em relação aos servidores públicos. Segundo o presidente, se for feita uma reforma da Previdência que não gere um resultado fiscal positivo, vai significar para o investidor que o país pedirá moratória. O servidor tem de entender que, sem a reforma da Previdência, o Brasil quebra, a inflação sobe e o salário dele não vale nada, comentou. Kátia, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde. Kátia Reis participando conosco nesta parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações de interesse não apenas aos associados, mas ao público em geral. Conosco hoje esta edição do Gente que Fala pela TV Aberta, Rádio Trianon, Rádio Universal de Santos e também TV Guarulhos, a promotora de justiça Vera Lúcia Taberti, nossa parceria do Gente do MPD que Fala, ela representa aqui o movimento do Ministério Público Democrático, a delegada Rose, atualmente é prefeita regional de Santana, o delegado Rubens Rezende e a mediadora dona Magna Lúcio Cassas Negrão.
Um grupo de juristas e representantes da sociedade civil, liderado por nomes como Celso Antônio Bandeira de Mello, Fábio Conder Comparato, apresentou no Senado um pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O grupo acusa o ministro de adotar comportamento partidário, mostrando-se leniente em relação ao PSDB e extremamente rigoroso com o PT e seus filiados, não escondendo sua simpatia por uns e sua ojeriza por outros, a lutar arduamente contra a lei da ficha limpa. É possível um pedido de impeachment de um ministro, doutora? Sim, é possível. O duro é que é o Senado que tem que aprovar esse pedido de impeachment. E, com a palavra, doutor Renan Calheiros. Aí é complicado. Então, o artigo 52 da Constituição Federal, que tem essa previsão, né? Cabe ao Senado Federal a apreciar o pedido. A delegada hoje se mostrou decepcionada. Não é a isso. doutora Vera Lúcia Tabete falou, pode. Não, eu acho que pode. Realmente a lei prevê isso, mas agora, falando sem a lei e sem impeachment, olha só a situação, né? Eu acho que a maior parte da população brasileira está um pouco indignada com a situação da liberação do ex-ministro Zé Dirceu, que é do PT. E aí vem um grupo, né, de advogados que entram com o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, porque acham que ele, vamos dizer, privilegia, trata com leniência o PSDB e é mais rigoroso com o PT. Então, será que é por causa desse mandato que estava entrando ali no Senado, que de repente a gente tomou uma atitude? Uma atitude, gente, que, por favor, né? Eu acho que todos os brasileiros que gostam do seu país, que amam o seu país, que estão desesperados realmente para esse país ser passado a limpo, para que essa corrupção seja combatida, que tem um carinho especial pelo juiz Sérgio Moro, pelo trabalho que ele está realizando, por esse grupo todo que trabalha com ele. Será possível que a gente... é como eu falo na violência contra a mulher, doutora, é assim, a gente dá 10 passos para frente e volta a 8. Será que nós vamos fazer isso também? Porque essa liberdade do Zé Dirceu, tem mais 21 que poderiam até na mesma situação sair, deu para a população, não é questão de vingança, pena não é vingança, a gente tem que saber disso, mas dá uma sensação, né, para a população, para quem está acompanhando, para quem está vibrando com as atitudes que estão sendo tomadas, dá uma sensação assim de que parece que nada vai mudar. Quando o juiz Sérgio Moro determina, tira a credibilidade da justiça, quando do o juiz Sérgio Moro judiciário. determina que ele vai para casa, mas vai de tornozeleira. Não é assim, não adianta. Não adianta nada. Não adianta. E quando o ministro chama de moleque, chama de garotos... É uma falta... É um desrespeito. Não pode. Eu acredito que é um desrespeito para gente que está trabalhando, que são jovens, que a gente tem que confiar nessa juventude. É o profissional preparado, né? trabalha bem, um trabalho bom. Falar alguma coisinha. Conheço os dois que fizeram. O Celso Antônio Bandeira de Mello foi meu professor na PUC. E o Fábio Conder Comparato, aqui de São Paulo, já fizemos até, participamos juntos de alguns seminários. São duas pessoas umbilicalmente ligadas ao PT. Quer dizer, eles estão tendo uma atitude absolutamente partidária, com o intuito claro, evidente, de fazer o quê? De generalizar um consenso contra as instituições. Para quê? Para melar exatamente a Lava Jato. Para acabar principalmente no exterior. Principalmente no exterior. Daí chega o ministro Gilmar Mendes e que faz? Ele solta o Zé Dirceu. Quem é? Que é o mentor. Que é o mentor de tudo isso. Quer dizer, você vê a incoerência que está havendo aqui? Agora, vamos esquecer o desserviço, que eu concordo também que o Gilmar Mendes fez ao país como um todo. Mas se for analisar tecnicamente, será que ele teria razão ou não? Tecnicamente, se não fosse Zé Dirceu, fosse Antônio da Silva, que estivesse naquelas condições preso,
E depois, o voto de um juiz, do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vota de acordo com a convicção dele. Ele não está indo contra o país, eu não estou defendendo ele. Eu estou falando, se fosse uma outra pessoa, como a necessidade, principalmente do PT, que é ser desqualificar as instituições, basicamente seria isso, aproveita qualquer coisa. Então você vê duas atitudes aqui contrárias, sendo uma defendida pelo pessoal do PT, porque ele ajuda o PSDB. Quando ele solta, porque ele está ajudando o PT. Então, não pessoa... me parece correto o que o Gilmar Mendes faz, antecipando seus votos isso eu não estou falando nisso. Isso é um absurdo. Ele não deveria falar, não deveria julgar fora dos autos. Concordo exatamente. Agora, a senhora criticaria, se não fosse o Zé Dirceu, se fosse um indivíduo qualquer que estivesse lá, tecnicamente, ele poderia votar isso? Se fosse um outro ministro qualquer, quem votou a favor da saída? O Lewandowski e o Toffoli. E mais o Gilmar. Os dois do PT. Isso é claro. O Gilmar Mendes teve a oportunidade de julgar hoje, não é de três, hoje que até o Dalton Dallagnol... Ele fala sempre... Ele teve pessoas que estavam presas nas mesmas condições, né? Que o Zé Dirceu, e, no entanto, ele não soltou. Foi ele que soltou crimes, Batista, ele não está soltando todos esses que estão presos. Sim, mas em relação, como o senhor disse mesmo, será que se fosse outra pessoa, que não fosse o Zé Dirceu, ele teria o mesmo comportamento? Ele teria soltado? É aí que eu estou dando o exemplo que foi dado pelo Dalton Dallagnol, de 3 presos, e ele manteve a prisão. Então, é a grande questão. Por quê? Aí é o contrário. Porque ele manteve preso pessoas com crimes insignificantes e agora esse que é o grande mentor... Já condenado a 30 anos. Exatamente, né? Com mais uma nova denúncia e um homem que teve a coragem de viver 10 anos aqui no Brasil, fugido, com cirurgia plástica e com documentos falsos, morando conjugalmente com uma mulher durante 10 anos. Que ela soubesse... E essa mulher nunca soube do fato, quer dizer, um homem totalmente, o Zé Dirceu me refiro, é um homem totalmente sem caráter, não tem a menor dignidade, ele não tem vergonha. Agora, isso é um fato que é real, não é imaginação. E fica agora o Gilmar Mendes liberando esse homem para dar continuidade à implantação do projeto de poder de transformar o nosso país numa colônia, ou num país de doutrina bolivariana. Eu concordo 100% com a senhora disse, mas não foi o que eu falei. Eu falei o seguinte, agradando, muito, não é só isso, muito essa postura, ele não tem, é difícil a gente... Será que estamos falando só exclusivamente do Gilmar Mendes? Ou será que é uma Tribunal Federal não tem que ter um outro tipo de postura. Não tenho dúvida quanto a isso. Não com certeza, mas isso é óbvio. É uma outra postura. Todo mundo ficou aparecendo. Agora eu estou achando que não devemos respeitar as instituições. Eu não estou indo a favor do Gilmar Mendes, eu estou indo com a instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Certas instituições não deveriam ter algumas pessoas como, né? Sim, exato. Doutor as instituições são sérias. Doutor Rubens, o Marcos de Pinheiros pergunta ao senhor por que paulistas estão prestando concursos para delegado em outros estados. Olha, eu não estou nem prestando mais concurso, que já sou aposentado, mas estou procurando outros estados, aliás, estou procurando outros países, porque eu não estou me sentindo bem aqui. Eu vejo isso aqui que nós estamos discutindo agora, são instituições fortes, aliás, as instituições brasileiras são fortes. Elas estão aguentando um tranco bem forte. E, no entanto, a gente se sente inseguro, a gente se sente parece que até infeliz morando aqui. Eu estou até pensando em morar em Portugal, estou vendo isso, o Zancopé já sabe disso. Perfeito. Agora, não sei porque as pessoas, outros...
Isso é antigo, sempre Eu aconteceu. sei por que eles estão fazendo em outros estados. Você não vai falar em salário, vai? Mas qual é o motivo que ele vai fazer num Salário. outro lugar? No Aqui seu é- salário. Porque é melhor Né? morar em Nós Florianópolis do que temos, na morar em realidade, uma das Guarulhos. melhores porque- polícias que daqui Você não do sabe mundo. disso, Nós temos gente competente, capacitada e que, infelizmente, não recebe de acordo com É o aquilo que deveria. penúltimo, antepenúltimo salário na quando escala eles do vão para Brasil, outros né? estados, eles vão procurando uma Essa condição pergunta financeira é recorrente, melhor. Essa pergunta é recorrente, Delegada mas nós não Rose. temos uma resposta. Não, recorrente Delegada- vai ser essa que o Sancopé vai fazer para mim, Ué. ó. Que é do Jaime do Jardim Bonfilholi. Várias delegacias, inclusive da mulher, fecham às 18 horas e não abrem nos finais de semana. É uma pergunta nova que o Jaime coloca para a senhora. Não, sem dúvida. Alguma coisa já foi feita nesse sentido. Aqui na região central já existe uma delegacia da mulher que fica aberta 24 horas. A ideia do secretário é fazer isso. A senhora veio no programa e o Jaime não fez a pergunta naquele dia. Na verdade. E a ideia, inclusive, de fazer regionalmente, na região norte, sul, leste, oeste, essas unidades de 24 horas. Né? Não dá para fazer de repente, porque nós, com o problema da aposentadoria, né? Todo mundo está com medo da como vai ser a reforma da Previdência. Então, os nossos policiais estão se aposentando. Os concursos não estão acontecendo em função também do problema do orçamentário, do problema da economia. Então, nós temos cada vez menos pessoas para exercer os trabalhos. Então, não adianta eu querer fazer uma outra delegacia para ficar aberta 24 horas, vamos dizer, descobrindo aqui, né, o cobertor é curto, eu descubro uma parte que está aqui para levar para lá e não vou atender bem a população. Mas, pelo menos, na região central, já existe uma que funciona 24 horas. Dona Magda Silvia da Moca, faculdades de Direito estão formando profissionais para áreas de mediação e conciliação? Existe um curso para isso? As faculdades de Direito, elas não formam, não capacitam ou não graduam mediadores ou conciliadores. Há necessidade de vencer alguns paradigmas dentro do curso de Direito que têm o pensamento voltado para a litigiosidade. A mediação e a conciliação é o pensamento exatamente contrário. A diversidade tem que diminuir. Dona Magda, é o litígio que dá dinheiro na advocacia. Sim, mas acontece que todas as coisas têm que evoluir. Conciliação. A senhora fala isso na Ordem dos Advogados do Brasil, não sei Sim, não. eles né? me comem. Eu sei disso. Mas o que ocorre é o Pedem que a seguinte, senhora entre lá. Não, nós estamos no ano 2000. 2017, anos atrás, já foi proclamado para a humanidade, no Sermão da Montanha, no livro de Mateus ou Marcos, agora não me recordo. Não, é Mateus. Capítulo 5, versículo 25, foi dito para nós, para a humanidade. Concilia-te com o teu adversário depressa, enquanto é tempo, para que ele não te leve ao juízo. É exatamente essas palavras que nós temos que pôr dentro da nossa cabeça e na nossa vivência. Só queria falar, para responder aqui, que é Nós muito... não temos muito tempo. A capacitação para o mediador são feitos em cursos que estão obedecendo todas as normas da Resolução 125 do CNJ. É importante isto. O mais importante é o seguinte: o mediador e o conciliador, aos poucos, com o dia a dia, ele vai mudando também. Ele passa a ter uma relação com o outro pacificadora. É maravilhoso. Isso se expande. Doutora Vera é uma Lúcia, o Ricardo do Pacaembu pergunta à senhora sobre salários acima do teto do Ministério Público Paulista. Houve uma matéria na Folha de São Paulo sobre isso. Sim, Ricardo, peço a você que entre no Facebook do Ministério Público. O nosso Procurador-Geral de Justiça rebateu essa reportagem. Eu asseguro você que o meu holerite tem redutor de teto. Eu desconheço profissionais do Ministério Público que ganham acima do teto. Dê uma olhadinha. Posso fazer um adendo nisso? Sabe o que acontece? Todo funcionário público, nós, já aconteceu isso, você às vezes tem algumas férias que você não tirou, exato. E de repente junta tudo Exato. e aquilo é pago uma o vez meu só. olerite Aí vem com redutor vem um de olerite. teto.
E daí mostra esse olerite como se fosse Sim. um olerite constante, natural, de sempre. Aí dá aquela diferença que todo existe isso. Isso acontece com os delegados, com os juízes, tudo. É mais uma vez que eu coloco a vontade que existe de desclassificar o as funcionário instituições. público, exatamente. Funcionário Ainda público. mais agora na época de aprovação da Previdência. Da Previdência, tudo. É uma Exatamente, forma de jogar a população exatamente, contra os servidores públicos. Exatamente. Delegada Rose, exatamente. eu gostaria que a senhora, em um minuto, a senhora agora como prefeita regional de Santana, falasse sobre ações de zeladoria. Eu sei que um minuto é pouco tempo, mas é o que eu posso. É só para dizer que a gente está... Na realidade, a nossa cidade precisa dessas ações de zeladoria, que são o quê? Poda de árvore, corte de grama, limpeza de bueiro, pintura de guia, tapa-buraco. E a gente, não só eu, mas os 32 prefeitos regionais estão se empenhando no sentido de atender o mais rapidamente possível a comunidade que tem direito de ter uma cidade mais bonita. Não estamos conseguindo fazer na velocidade que a população deseja, mas é só um pouquinho de paciência que eu tenho certeza que todos logo vão ver a mudança na nossa cidade. Dona Magda, eu gostaria só que a senhora registrasse. Existem cursos de conciliação, mediação? Sim. Como eu acesso esses cursos? O acesso você pode procurar nos Sejusques dos fóruns, que lá tem todos os endereços. Eu aqui não tenho todos comigo, mas o Ministério Público tem o curso para capacitação de mediadores numa visão maravilhosa que é a mediação transformativa, né? É uma mediação que realmente vai transformar a pessoa por dentro, ela vai tornar-se mais consciente de si próprio e mais respeitosa diante do outro e diante da sua conduta. Temos do IASP, né, dos Institutos de Advogados, enfim, temos vários, eu não saberia dizer Não, mas todos. é só para dizer que tem cursos específicos. Tem cursos pelo Google mesmo, que é o órgão, encontra-se uma série Tem enorme muitos. de... Dr. Google. O Dr. Google resolve esse problema Eu facilmente. agradeço. Estamos chegando ao final desta edição de Gente do MPD que Fala, agradecendo a delegada Rose, o delegado Rubens Rezende, dona Magda Luz Sucassas Negrão e a promotora de justiça, doutora Vera Lúcia Taberti, que representa aqui o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, que nos permite realizar este programa todas as quintas-feiras. Estamos terminando esta edição de Gente que Fala, que tem a direção do jornalista Fausto Camunha. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.